pacoteando nesse carimbó. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Na Pro Podcast, nosso último episódio hoje da primeira temporada. Retornamos em breve, viu, galera? Ó, você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha também as nossas redes sociais lá no Instagram, que vez ou hora estamos trocando ideias por lá. E hoje eu estou super bem acompanhado com a Dainara Moreira, produtora de conteúdo do Descubra Santarém, e a Luana Leão, do Gastronomia Santarém, também parceira de comunicação. E nosso bate-papo hoje vai ser sobre isso, sobre produção de conteúdo, sobre esse lado cultural que vocês vêm descobrindo, porque afinal de contas gastronomia é cultura alimentar, né, da Amazônia, essa coisa toda. E se apresentem, meninas. Luana. Eu sou Luana Leão, Lobo. Meu nome de guerra no jornalismo é Luana Leão, mas tem um Lobo aí. Sou jornalista, trabalho já com a comunicação social desde 2010, mais ou menos, né, quando estava na faculdade. Mas comecei com a produção de conteúdo ainda na comunicação mesmo, já quando eu trabalhava formada e tudo numa agência. Mas como que entrou gastronomia na minha vida? Eu fui morar fora, morei em Brasília, 3 anos. E lá em Brasília, como é que eu escolhi os lugares para comer? No Instagram. Porque eu não conhecia muita gente, então eu não tinha muitas pessoas assim para me indicar, vai em tal lugar, vai em tal lugar. E aí eu comecei essa prática de pesquisar no Instagram. Na época a gente tinha site de compra coletiva. E aí eu acessava lá, via se tinha aquele restaurante que eu via, aquela pessoa dando a dica. Não se falava muito influencer digital. Mas aí eu pegava essas dicas de Instagram que já existiam, né, em Brasília, e ia atrás da compra coletiva, né? E aí consegui algumas experiências boas, outras nem tanto. Nem sempre todas estavam nesses sites de compra coletiva. Mas aí a gente, às vezes, se esforçava um pouquinho. Vamos naquele restaurante melhor, vamos conhecer. Ali é uma experiência diferente. Conhecia eu e meu marido, na época éramos namorados. E aí eu comecei a vislumbrar uma possível volta para Santarém, para voltar a morar aqui. Aí eu não tinha emprego ainda em vista, não tinha trabalho, né? Já tinha trabalhado no digital, né? Como jornalista digital nos portais de notícia da cidade, no G1, no antigo Nota Tapajós também. Então, o digital ali sempre esteve, né, na minha vida como comunicadora. E aí voltei para Santarém e comecei com esse projeto. Eu disse, não, vou fazer um Instagram, porque Santarém, toda vez que eu passava umas férias aqui de, 15 dias, meu Deus, tem um restaurante novo. Ali tem nossa, que lugar bonito. Nossa, que bacana. Porque, assim, quando eu cheguei para morar em Santarém mesmo, porque eu sou de Belém, eu cheguei para morar, tem uns 17 anos aqui. 17 anos atrás, a gente não encontrava nada em Santarém para comer. Gente, era contado. Sanduíche a gente comia onde? Era no Glutão, era ali no Microlanche, né, Massabô. Então, eram pontos assim que a gente lotava no final de semana para comer uma comida. E não tinha esse hábito, você não via assim, as pessoas terem o hábito de sair para comer no final de tarde, de sair num dia qualquer especial para comer. Tu não via isso. Passava um restaurante de segunda-feira, vazio. Quarta-feira, vazio. E aí eu comecei a pensar, observar que Santarém estava se transformando, vivendo um momento diferente um pouco na gastronomia. Já sabíamos que a gastronomia daqui tinha muito potencial, né? A gente conversava com muita gente dessa área, já existia, estava iniciando Casa do Saulo, uns anos antes de eu voltar, então já existia a Casa do Saulo, e a gente começou a ouvir mais Santarém, assim, participar de feiras e tudo mais. Eu disse, bom, então aqui tem um potencial para eu conseguir mudar um cenário, ajudar a mudar um cenário, que é o quê? O meu objetivo era fazer com que as pessoas saíssem de casa para comer, ou pedir, sabe? Movimentar esse mercado de sair para comer, de curtir. E também fazer uma coisa que eu gostava, que era escrever, falar sobre comida, comer, que é muito bom. Então, eu uni muitas coisas ali. Olha, eu tô sem trabalho, tô meio que desocupada, ainda não tinha conseguido um emprego nesse meu retorno, disse, eu vou começar. E comecei a ir para os lugares. E aí comecei a postar em lugares pontuais, que eu já conhecia, já tinha uma certa confiança, né? Já tinha aquela certeza de que ali era bom. E fui conhecendo esses lugares novos na cidade para poder apresentar. E aí eu fui percebendo que era
o resultado era muito bom, que as pessoas gostavam de ver aquela novidade. Não só, vai lá na orla, no mascotinho, que todo mundo já conhece. Apresenta um prato que ali nem todo mundo sabe do mascotinho, sabe? Encontrar aquela preciosidade no meio de um cardápio que nem todo mundo sabe que existe. Sair do bairro para encontrar uma coxinha que nem todo mundo sabia que vendia ali. E por aí foi. Aí estamos aqui hoje, entre alguns trabalhos, encontrando gastronomia Santarém como hobby, mas aos poucos profissionalizando mais isso, dando mais uma atenção maior para o que é de fato produção de conteúdo. E aí eu entendi que não é só falar sobre comida, você tem que sentir tem que observar vários fatores, né? Ter um feeling para entender o que o público está gostando, se o público está gostando de fotos, se o público está gostando de vídeo, né? Como eu gosto de escrever muito, eu comecei a perceber que o meu público já não estava muito adaptado a ver textão, né? E realmente, Instagram não é uma rede para textão. Então, vamos fazer vídeo narrado, né? Vamos diminuir um pouco esse texto. Se foi os primeiros textos do Gastronomia Santarém lá atrás, era um textão, porque assim, a gente sabe, né? Jornalista gosta de falar, de contar um pouco aquela experiência. E isso nem começou com uma ideia de ser uma influencer digital. Era mais assim, eu lembro que a minha ideia no início era criar um guia, sabe? No futuro eu quero criar um guia, um e-book, onde comer em Santarém, tal, sabe? E aí acabou que foi migrando mais pro lado da produção de conteúdo como influência. Perfeito, Luana. E eu lembro, assim, a gente trabalhou junto, né, no sistema de comunicação, e é uma mudança também de perfil. Sim. Né? É uma mudança de perfil para que você, por exemplo, eu sei que a Luana, quando eu digo assim para a Luana, vamos participar de alguma coisa, ela já diz assim, o que tu quer? Onde que tu vai me botar para falar? Para falar, né? Porque ela esteve com a gente lá na ETEPA, tá aqui com a gente hoje, então assim, nem todas as pessoas que são do curso de comunicação, elas têm uma tendência a ir para o vídeo, por exemplo. Sim. Né? Então, um dia desse eu vi a Luana falando sobre a Semana Santa, narrando, né, um vídeo narrado, e eu falei assim, nossa, isso é uma quebra de paradigma, porque ela não era essa pessoa. Sim. E o digital, ele foi proporcionando essa experiência. Isso é muito diferente. Legal. Né? Eu digo que o jornalismo me ajuda Obviamente. muito, porque assim, eu acredito muito assim, a produção de conteúdo, ela tem para mim, ela tem 3 pilares, que ela tem que ser útil, né? A gente tem que entregar um conteúdo útil, tem que ter utilidade, tem que ter clareza, uma certa leveza para você não parecer que você está vendendo e não gostando. E aí vem outro pilar, que é a confiança. Que aí não adianta você falar de uma coisa que você não gosta, porque você foi contratado por uma empresa para falar sobre aquilo. Então, utilidade, clareza, leveza e confiança. Porque aí você não consegue manter uma audiência sem isso, né? Sem esses 3. Justo. E aí, dia desse eu tava no Instagram, e aí eu fico zapeando, eu fico procurando coisas, sabe? Tipo assim, eu fico caçando coisas. Às vezes eu paro no Instagram, principalmente quando eu tô sem sono, aí eu fico lá olhando coisas. Aí eu, de repente, passo e tem alguém falando da Serra do Salbal, meu quintal de casa. Que tu foste muito né? já Que eu já né? fui muito, né? Fala então, muito tipo, também a de gente lá. já falou muito da Serra do Salbal, já fizemos várias trilhas pra lá, né? Eu particularmente, assim, pra bike, eu gostava do asfalto quebrado, tá? O asfalto novo, ele deixa mais liso, tu tem que pedalar mais, então cansa mais. É mesmo. O asfalto com atrito, com pedra, aquela coisa, tu pedala menos, porque ele tem atrito, então a bike anda mais rápido, vai levando. Enfim, e aí eu olhei o vídeo, né, da pessoa, assim, e falei, gente, mas quem que é essa pessoa? Nunca vi. E aí assim, a gente é da comunicação e nós estamos em vários lugares, né? Então, seja num projeto cultural, seja às vezes numa posição de estar num projeto que precisa contratar produto de conteúdo local, então a gente transita muito nisso. E aí eu olhei e falei, nossa, não conheço. Assisti o material até o final, falei, nossa, que ângulo diferente, que visão diferente de uma coisa que para mim era muito comum. Né? E eu adoro isso, quando eu vejo um conteúdo que é de uma coisa óbvia e a pessoa está me apresentando o ângulo dela. Porque assim, nós 3 podemos ir para o mesmo evento e sairão 3 materiais completamente diferentes por causa dos nossos olhares. Então, descobri que era da Inara, né, que estava lá produzindo conteúdo, e aí foi conhecer o perfil, descobri a Santarém e várias coisas legais, né? Olhei o resultado de engajamento também muito bacana. Falei, nossa, que bacana a gente ter mais alguém que fala, porque assim, e aí eu quero saber quem é você, como que começou esse trabalho, de onde que surgiu essa ideia.
eu sou a Dainara Lima Moreira. Eu sou natural de Capanema, lá no Nordeste do estado. E eu me mudei há 3 anos para Santarém, né? É a questão de trabalho. E quando eu me mudei para Santarém, eu tive meio que um choque de cultura, sabe? Tinha muita coisa que lá no Nordeste a gente não tem, mas aqui tem. E uma das coisas que eu vi foi o tacacá doce. Aqui é famoso, né? Então, qualquer lugar que você vai encontrar tacacá doce, alguma coisa assim. E eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu falei, mas como assim? Tacacá doce, né? Aí eu sempre gostei muito de conhecer lugares. Sempre, assim. E eu sempre gostei muito de fazer foto, vídeo. Mesmo que seja só pra mim mesmo, né? Aí teve um dia que eu fiz um vídeo no TikTok sobre o que eu achei diferente em Santarém. Aqui uma das coisas foi, primeiro, que o sol se põe mais tarde aqui, fiquei chocada. 7 da noite não tem sol ali, fiquei incrível. E lá, às 6 da tarde já tá tudo escuro. E eu fui pontuando, deu um engajamento que o pessoal mesmo de Belém falou, caramba, como assim? Tem tudo isso em Santarém, né? E a gente não conhece. Aí foi que eu pensei em mostrar os locais que eu gostava aqui em Santarém, né? Eu fui começando a mostrar os locais que eu gostava em Santarém. E aí daí nasceu o desejo de eu criar o Descubra Santarém. Eu acho que eu senti uma falta de uma página assim, que mostrasse não só Alter do Chão, né? Que é o cartão postal, né, de Santarém, mas tudo que tem na cidade. E então eu acabei que criando Descubra Santarém nesse meio tempo, foi até recente, né? Até estava conversando com a Luana, que foi em novembro, e mostrar as dicas da cidade, onde você pode comer, onde você pode passear, onde você pode encontrar qualquer coisa. E agora a gente está ampliando para dicas de vestuário, essas coisas todas, né? E assim, eu via, às vezes, o pessoal de Santarém, às vezes, não conhecer a própria Santarém, né? Tem muita gente de Santarém que mora aqui e diz assim, caramba, eu não conhecia esse espaço em Santarém, preciso ir lá conhecer. Então, a gente está tendo um feedback muito positivo do pessoal. Então, assim, quando eu me mudei para cá, Santarém me acolheu muito, eu sempre digo isso. E foi incrível, incrível. Eu sou formada em gestão ambiental, então sempre tem um monte de vídeo, né, de área ambiental, de passeios e dicas, porque eu também gosto muito dessa parte. E acabou que esse projeto nasceu e eu estava falando que eu gosto muito disso. Eu gosto disso. É uma coisa que a gente se sente leve, um hobby que me acolheu, me apaixonei e eu tô criando conteúdo sobre isso. E é isso. Eu tô aqui em Santarém e a gente tá dando dicas, né, de passeios locais junto com a Luana. Eu sempre seguia a Luana, já via o teu conteúdo. E a gente tem, como você disse, cada um tem um olhar diferente. O pessoal ficava falando assim, como assim no Parque da Cidade, em Santarém? E o pessoal não vê, eu amo o Parque da Cidade. É um local em Santarém que eu gosto muito. Eu falei, caramba, é um parque no centro da cidade, todo arborizado. Perfeito, perfeito. Então, pra mim, excelente. Então, são dicas e a gente vai crescendo, vai vendo dicas. O pessoal pede muita opção de pizzaria, opção de hospedagem, meu Deus, e tem muita coisa. E é isso. Perfeito. Engraçado que provavelmente sem a Dainara perceber, ela estava vendendo Santarém. Porque provavelmente a tua audiência inicial não era só daqui, né? Uhum. Então, as pessoas conhecem também um outro lado de Santarém que não conheciam. Justamente. Eu acho incrível esse aspecto que é isso, são os olhares, né? Como o nosso exercício, às vezes a gente está acostumado. Eu sempre digo, a gente às vezes olha para aquele lugar o tempo todo e aí vira uma paisagem comum, né? Como vira uma paisagem comum, aquilo não desperta nada aos teus olhos. Aí, quando você começa... Eu, por exemplo, também fui para fora, né? Passei um tempo longe. Quando eu voltei, falei, gente, como tudo é bonito aqui. Como o pôr do sol é incrível na região. Como a gente sente falta, né? Né? A farinha é maravilhosa. Isso foi uma coisa muito comum quando eu morava em Brasília. Tipo, da comida regional, né? Que a gente não tinha lá. Tinha, mas era assim, nem se comparava e além de ser absolutamente Na farinha mais de caro. Brasília. Tinha farinha paraense, nossa. porque tem uma feira lá, que é a Feira do Guará, que vende comida paraense. Só que assim, era muito mais cara. E às vezes não tá tão fresquinha, não é a mesma coisa. Gente, uma vez quando eu morava na Lapa, eu encontrei uma ruazinha que tinha uma banquinha que vendia farinha baguda, né? Assim, farinha, o mais próximo que tinha ali da nossa farinha. Eu falei, gente, eu vou ser seu cliente pro resto da vida. Eu ia lá e comprava assim de 15 sacos de farinha pra garantir, porque vai que faltava. E é interessante tu falar dos olhares, porque quando a gente viaja, aí a gente começa a observar coisas que a gente também não observava. Por exemplo, antes do gastronomia, eu só queria sair para comer. Mas não, eu comecei a querer entender um pouco da realidade da cozinha daquela cidade, né, pratos típicos. Eu lembro que eu viajei para o sul uma vez e eu fiz uma observação
muito, assim, infeliz. Isso acontece, que a gente está falando, não pensa, às vezes fala rápido. E eu falei que a farinha não era boa. Não lembro direito qual foi o termo que eu usei, mas não foi um termo legal. E aí, a farinha do sul é uma farinha bem fina, Sim. né? Parece uma areiazinha, assim, um pozinho. Tu sopra, ela voa. Aí eu tava na praia, inclusive voando ali a farinha. Aí meu Deus do céu, parece, eu não sei se foi algum pó. Eu falei, comparei algum pó. Nossa, tinha uma seguidora de Santarém que viu aquilo e ela se sentiu ofendida, porque eu tava falando do alimento da região dela, né? Aí me despertou uma coisa, meu Deus do céu, olha só, eu tô deixando de valorizar uma cultura, porque faz parte da cultura dela aquilo. Então, a gente que produz conteúdo, né, nós temos que ter esse cuidado e essa visão, assim, de entender que por trás dali daquela cozinha existem pessoas fazendo, existe um produtor, existe, né, uma cultura alimentar ali para poder estar tudo ali prontinho para a gente mostrar. Tá. Dainara, por exemplo, quando você vai nesses lugares, há uma pesquisa prévia sobre aquele lugar ou tu exercita o olhar na hora de criar? Porque eu fico pensando assim, como você é alguém que não morava aqui até pouco tempo, então, como é que você faz para encontrar, para entender a dinâmica daquele lugar, por exemplo, o Parque da Cidade? Você faz uma pesquisa, você pauta ou não? Como que assim, funciona? Quando eu vim pra cá, o meu marido falou assim, bora conhecer uns locais de Santarém, né? E um dos primeiros foi o Parque da Cidade. Eu falei, caramba, lindo ali. Eu falei, caramba, é ótimo pra fazer um piquenique à tarde, tem várias mesas. E aí eu não via isso do pessoal, né? Eu falei, não, domingo de manhã a gente vai tomar café no Parque da Cidade, bora se organizar pra tomar. E assim, quando eu chego, eu olho, eu falei, caramba, tem que mostrar esse local aqui. Cara, o pessoal precisa conhecer o Parque da Cidade. Excelente para praticar atividade física, para vir fazer trabalho, o pessoal faz bastante trabalho lá também. E fora tudo as atividades que podem ser feitas lá. Tem horta, né? Você vê muita coisa. E os gatos lá também, né? Patrimônio de lá. Então, assim, quando eu chego num local, eu imagino, caramba, isso dá um bom conteúdo. Então, assim, eu não faço uma pesquisa prévia. Então, eu só chego no local e eu olho e vejo, caramba, posso filmar vários ângulos desse local e mostrar pro pessoal. E é assim que funciona. Um exemplo nos restaurantes. Eu não faço uma pesquisa prévia. Eu falo, caramba, eu vou conhecer um restaurante. E um deles foi o Sobrado. Vou dar um exemplo aqui. Ai, gostei muito dele. Foi o Sobrado. Eu fiquei apaixonada por aquele tudo de lá é espaço. bom, Gente do céu. Toda a história, você se sente envolvido na história de Santarém, naquele local. Eu fiquei apaixonada. Falei, caramba, eu preciso filmar. Fora que o atendimento, né? Eu faço toda uma junção, né, de 3 pilares. Atendimento, né? A comida, para poder... Eu preciso gostar, né? Todos os lugares que eu divulgo, eu gosto, né? Eu gosto de estar lá, gosto de revisitar outras vezes. E o Sobrado foi um exemplo. Então, quando eu chego e eu gosto do espaço, eu já imagino os ângulos que eu vou filmar para divulgar. E eu tinha muita vergonha de falar, assim, o pessoal tem facilidade de ligar a câmera e falar, né? E eu vou travando. Então, eu normalmente faço um vlog também narrado. Então, eu filmo o espaço, aí depois eu vou fazendo, né, toda a construção do conteúdo e os detalhes, as experiências que eu vou contando que eu tô tendo no espaço. É assim que vou construindo. É uma alternativa, né? Sim, porque a gente fica, às vezes, assim, meio tímido no lugar, tem muita gente olhando. Aí, quando eu vejo também que tem muito... que eu posso travar, e aí eu digo, não, vou fazer um vídeo narrado. Então, aqui eu vou falar e depois... né, vai construindo o conteúdo ali mesmo, né? Na hora. Eu acho incrível, Luana, não sei se você passou por esse processo, mas nós que viemos de veículos tradicionais, pelo menos eu tive muito isso, eu tive muito impedimento de pessoal, assim, era comigo mesmo, sabe? Era uma cobrança de conteúdo ser sempre sabe? Ser muito perfeitinho, sabe? Seguindo o roteirinho. Seguindo o roteiro, e aí depois tu vai entendendo que não pode ser muito amarrado, porque assim, se for muito amarrado, vira televisão. Sim. Né? Então também não pode ser desse jeito. E o que a Luana falou, acho que é um ponto muito excelente, que é essa linguagem de leveza, né? De que mesmo que você esteja falando de uma pauta um pouquinho mais séria, você pode brincar, você pode usar o tom, no caso da narração, né? Você pode pegar um tomzinho mais alegre, brincar, fazer uma piada, obviamente bem planejada, né? Porque tudo ali pode causar impacto, né? Tudo ali pode causar uma reflexão. Então eu tinha essa preocupação de ter um conteúdo muito bonzinho. E aí isso me atrasou, eu sempre digo, isso me atrasou muito tempo para começar. Porque eu já tinha um bom público que veio da TV, vieram de outras experiências que eu tive. Eu estava falando para os amigos, eu tô no Instagram, gente, acho que desde que o Instagram nasceu, porque logo que o Instagram, 2009, também já estava lá. 2010 por ali, logo que começou o Instagram eu já estava lá.
Então, minha conta ainda é a mesma conta, né? Então, eu já estava ali há muito tempo. Você falar alguma coisa lá? Não, é exatamente isso. A gente tem que ter muito cuidado e porque a gente assume uma responsabilidade, né? Quando a gente começa a dar voz para algumas coisas. Então, por exemplo, a situação da farinha foi uma situação delicada que depois me causou uma reflexão e aí eu passei a entender de outra forma que ali existe uma cultura alimentar. Mas se você também, às vezes, está produzindo conteúdo, sabe que aquilo tem utilidade, mas não sabe se as pessoas vão receber bem aquilo, né? É bom fazer uma pesquisa, às vezes, antes. Porque, por exemplo, vou fazer um material sobre o pescado na Semana Santa. Por que não falar com uma pescadora, né? Ela que trouxe o peixe para a gente. Tem que ter esse cuidado também, né? De observar, fazer um certo planejamento. Porque às vezes a gente chega lá na hora e faz. É fácil. Mas às vezes tu consegue construir um material mais completo, né? Um material mais denso, mais assim, intenso para as pessoas receberem melhor. E você, Luana, o Gastronomia tinha um blog, não tinha? Tinha. Eu comecei com o blog por causa da necessidade de escrever. E aí eu comecei, aí eu parei com o blog porque o blog ninguém quer ler. Eu fico muito triste, né, de observar isso. E ele tinha uma certa audiência, era legal e tudo, mas eu percebia que o que chamava atenção era o Instagram mesmo. Era foto, era o visual, era um vídeo ali, são os stories, né? O dia a dia, né, que as pessoas acabam causando essa proximidade. Eu não sei a Dainara, mas eu acho que, às vezes, quando eu começo a postar muito sobre um dia a dia ali do Gastronomia Santarém, que foge um pouco da comida, isso acaba não sendo muito bem recebido, né? As pessoas querem saber de comida, querem ver dicas, mas existe também um público, então você tem que ter um feeling ali, né? Para saber tem que ter um equilíbrio para não perder esse feeling. Justamente, eu senti essa necessidade, eu até estava comentando com ela, que eu fazia no meu perfil pessoal, essas dicas, né, no meu perfil pessoal. Aí eu senti a necessidade de fazer um perfil específico para dicas de Santarém, né? Porque eu sentia também essa questão, né, de misturar o pessoal com as dicas, e o pessoal queria ver uma coisa e falei, não, o meu pessoal eu vou ficar só com o meu, né, eu acabei decidindo assim, e criei o Descubra Santarém. Aí quando você entra no Descubra Santarém, você vai ver tudo nichado, né? Tudo que de dicas de Santarém você vai encontrar lá. A gente ainda está construindo conteúdo e a gente vai montando assim. Eu acabei preferindo fazer essa diferenciação, porque pra mim foi mais tranquilo, né? Não misturar minhas coisas, que eu queria postar, sei lá, uma foto de um gatinho, algumas coisas, e o pessoal queria ver as dicas de Santarém. Aí a gente vai, não, Descubra Santarém. E foi assim, aos poucos, sabe? Eu fui construindo conteúdo. A maioria dos conteúdos que tem lá não são públicos. Por isso que assim, às vezes fala que eu ia fazer essa pergunta. Acabei antecipando, né? Isso vai acontecer. Você vai chegar lá. Assim, a maioria dos conteúdos lá não são públicos. Porque eu chego no espaço, e se eu gostar, eu falei, cara, eu vou indicar esse local pro pessoal conhecer. Então, a maioria dos conteúdos que estão lá, por exemplo, um que teve bastante visualização, que foi do balneário da Bica lá no Mararu. Teve muita visualização que o pessoal não conhecia. Um exemplo, né? Aí lá eu fui com a família pra curtir e acabei filmando. Então, assim, a maioria dos conteúdos que você vai encontrar lá são do lugar que eu fui conhecer, gostei, postei. Então, às vezes, os próprios donos do estabelecimento não sabem, entendeu? Eu vou como uma cliente normal, né? E eu filmo o que eu como, o espaço, e vou produzindo conteúdo. Aí depois vem um feedback. Caramba, obrigada por ter divulgado nosso espaço e tal, entendeu? E acaba ficando juntando, né? O útil ao agradável. Divulgando um espaço bacana para o pessoal conhecer em Santarém e também ampliando, né, o mercado dos consumidores para aquele estabelecimento, né? Para que conheçam, né? Show. E assim, era a minha pergunta, né? Mas aí eu faço pra Luana. Assim, quando é a fase que chega que a gente começa a receber coisas, recebidinhos, começa a comer de graça, Luana, ou fazer as publis, né? Porque assim, as pessoas às vezes olham a produção de conteúdo e eu sempre digo, eu falo, gente, não é fácil, porque assim, muito é da tua disposição. Então, às vezes, por exemplo, você visita um local e você gosta e você produz. Sim. E aí, se a página, por exemplo, hoje com a possibilidade de collab, né? Você acaba, às vezes, oferece pra página, olha, tipo, vamos embora fazer uma collab, bora, tá tudo certo. E aí, você foi lá, consumiu, gastou uma grana ali, tá tudo bem, fez uma divulgação. Mas chega um momento também, tem a ver com a maturidade, que a Luana também falou, da confiança, né? Da pessoa entender que
que aquele produtor é sério, que aquele produtor tem constância, que ele daqui a Sim. pouco não vai decidir ir embora e vender água de coco no Porto Seguro, então vai sumir. Porque, assim, gente, eu fico muito, às vezes, reflexivo sobre o quanto de gente que eu conheço que já foi incrível na rede e que, pô, sumiu. E assim, obviamente, cada um passa por processos pessoais e tal, são coisas bem particulares, mas assim, gente que tinha 10 mil seguidores antes de mim e que ia bombar muito. Tinha tudo pra a dar pessoa certo. some. Né? E aí eu fico assim, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Ela tinha um público, a galera gostava, ela sumiu. Né? Então, quando é que a gente começa a monetizar a parada, Luana? Olha, não é fácil. Eu sempre falo, né? Eu tenho muita vergonha de falar sobre pagamento, sobre cobranças. Então, eu nunca gostei muito dessa parte. De verdade, se eu pudesse ter alguém para ver essas coisas, eu seria excelente. Porque a minha proposta desde o início foi ter a utilidade. Então, é aquilo, eu vou sair para comer com meu marido sábado, domingo, eu gostei, eu vou postar. Independente se aquilo é público ou não. Hoje, o conteúdo do Gastronomia, se eu faço, sei lá, 10 posts no feed, de verdade, 2 são publi. Mas eu tenho recebido muita coisa, porque lá atrás a minha base foi assim, muito de e até hoje é assim. Então eu mantenho isso de uma forma muito assim transparente. Eu percebo que às vezes os seguidores entendem isso. E eles observam isso e dizem assim, eu quero que primeiro tu vá lá para me falar. Lá no início, eu comecei a ter uma certa crítica sobre algumas coisas. Só que aí eu disse, opa, eu não sou crítica gastronômica, não tenho informação para isso. Aí eu me matriculei num curso de gastronomia, mas mesmo assim, online, né? Mas mesmo assim, eu ainda não me dou o direito de ser uma crítica gastronômica, porque existe uma formação para isso muito grande. Porém, por trás das câmeras, eu faço as minhas observações. Eu sou bem transparente. Essa semana, por exemplo, eu recebi um hambúrguer que eu já tinha há muito tempo falado com um rapaz, ele entrou em contato comigo, eu não dei retorno, que é isso que é mais difícil, é você conseguir administrar ali, porque tem muitos restaurantes abrindo, muitas pessoas, e aí às vezes eu tenho, né, tu sabe, eu tenho trabalho, tenho agência, tenho filho, e o gastronomia vem como aquele hobby gostoso, só que às vezes a gente não realmente precisa dar um tempo e uma atenção para aquilo. E às vezes você já jantou também, né? Aí chega três jantas. Não, às vezes já jantou, aí o cara manda mensagem 10 horas da noite querendo mandar um hambúrguer. Não dá. Aí olha o que aconteceu, ele mandou. E a gente mega empolgada, eu e meu marido, olha esse aqui, esse sanduíche é lindão, bonitão. Vendo o cardápio, a foto, sanduíche, propaganda de McDonald's, aquela foto bonita. E quando chegou, que estava muito diferente. E assim, não estava ruim, né? Eu observo vários aspectos, por exemplo, no hambúrguer. Tem que ter um pão bom, tem que ter uma carne boa, suculenta, sal na medida, não muito tempero, enfim. E aí eu peguei, eu disse, olha, tá muito saboroso, mas eu vou te mostrar a expectativa e a realidade. Tava saborosa a carne, tava no ponto, mas o pão tava passado, tu percebia que o pão não tava meio chiclete, tu puxava assim, sabe? Não tava fofinho, crocante. E a gente pensava que ele ia vir mais ou menos assim. E ele, tipo assim, era desse tamanho na foto e chegou assim, em casa. Bem propaganda, né, de fast food, que tu vê aquele sanduíchezão. E aí eu fui transparente, eu disse, olha, posso te dar um feedback? Porque se tu mandou, né, mandou para mim, eu quero saber a sua opinião e tudo aí, eu vou te dar. E assim a gente vai construindo essa relação de confiança. Porque os seguidores sabem disso. Eles percebem quando é publi. Né? Até interessante quando eu falo dos pilares, a clareza, tu deixar transparecer que aquilo é publi. Porque as pessoas vão saber que aquilo tem a tua pegada ali de que tu confia naquilo que tu tá gostando, precisa gostar. Eu já fui também contratada para fazer a divulgação de um produto que não estava bom, devolve seu dinheiro. E eu deixo isso claro no Media Kit. Porque você tem que manter essa confiança com os seguidores, porque senão a tua audiência vai sumindo, né? Vai sumindo. Só indicou porque recebeu, só né? indicou porque eu já recebi mensagens assim. E aí no outro dia eu falei, meti a cara para falar, olha, não é bem assim, tá aqui, olha. Mandei o comprovante daqui, eu paguei por isso, mas eu falei porque eu gostei mesmo. Enfim, é muito delicado. Você vão ter pessoas que vão seguir o teu Instagram e que vão dizer, só tá lá porque ela tá ganhando. Ela só tá falando bem porque tá ganhando. Mas assim, quem acompanha, quem sabe, quem entende o teu dia a dia e observa, já consegue dividir isso, já sabe. Já tem a confiança, né? Que show.
E as pessoas da Nara, elas começam a mandar mensagem, por exemplo, sugerindo coisas ali no direct, né? Faz tal coisa, vem visitar o meu balneário, alguma coisa assim. Já, me pega bastante. Fala, caramba, eu falo assim, coloca os preços dos produtos, assim, especifica. Eles gostam muito de saber preços nos stories, né? Não só, eu coloco muito na legenda dos meus vídeos preços. Aí eles querem saber, assim, coloca o preço, como a gente pode chegar, eles perguntam. Também dão um feedback muito bom. Parabéns pelo teu conteúdo, muito bom, eu te acompanho. Eu me mudei pra Santarém, eu tava querendo saber o que conheço na cidade, eu encontrei a tua página. E a gente vai, assim, construindo uma relação, sabe? Eu sou igual a Luana, esse é um hobby nosso, né? Um hobby meu também. Inclusive, a gente vai fazer uma collab, né? Muito bem, olha aí. E fazer conteúdo não é fácil. Então, assim, quando eu vou num local, em um espaço, eu demoro, em média, pra mim fazer um conteúdo bacana, né? Pra mostrar os aspectos locais, depois que eu gostei, em média de 1h30, 3 horas. Então, assim, isso toma um tempo meu, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas querem, às vezes, um retorno, mas não entendem que, às vezes, eu não consigo entregar um conteúdo tão rápido e por conta das nossas demandas pessoais, a gente vai construindo aos poucos. Mas, assim, às vezes o pessoal entende. A gente tá falando sobre constância, né? Sobre manter um conteúdo de constância. Que é o dia a dia, né? A gente não tem só essa atividade. Isso. Hoje, a gente tem um pouco parecida com isso. Nós temos as nossas profissões ali, além da produção de conteúdo, né? Justamente. Então, consome o nosso tempo. E às vezes não entendem isso. Porque, assim, querem um conteúdo, eu quero, nem que seja publi, qualquer outra coisa, mas, né, tipo assim, acontece muito comigo, eu vou lhe mandar um hambúrguer, eu vou lhe mandar uma pizza para você provar e postar no seu feed. Não é assim, né? Primeiro, eu preciso gostar daquilo. Segundo, vamos combinar como você quer fazer uma publi. Eu passei a ter esse olhar mais de trabalhar com publi quando eu vi que eu não tinha mais muito tempo para ir para a rua produzir conteúdo. Quando eu tive um filho, que aí eu vi que eu não tinha... Meu Deus, o tempo que sobrar eu vou lá, meu marido fica com ele, eu vou lá e gravo. Aí, eu tô deixando de estar com meu filho para fazer um conteúdo para uma empresa que vai... Não é feio falar isso. Me dá uma pizza. Será que isso tá compensando para mim? Né? Será que isso vale a pena para o meu seguidor? Né? Eu tenho que... Então, vamos combinar uma forma diferente. Você quer fazer um post no feed? Porque se você quiser me mandar, eu posso mostrar nos stories, falar legal. Mas o feed fica ali eternamente. Então, a gente acaba dialogando de uma forma bem mais comercial ali. Mas isso, não, independente disso, eu ainda trabalho aquela coisa de sair pro final de semana, vou sair para comer, gostei e postei. Recebi, gostei e postei. E é assim que funciona. Mas a publi, hoje, ela já faz parte do meu diálogo no acordo com essa empresa, com esse restaurante, com esse lugar. Justo. Eu acho que também tem a ver com a maturidade profissional de compreender, né? Que o teu tempo ele tem um valor. Tem um valor, né? Adianta... A gente estuda, né? Eu tô pagando um curso de gastronomia para entender melhor do que eu tô falando, digamos, né? Eu tô fazendo, né? Às vezes eu tô pagando hora extra para alguém ficar com meu filho e para eu sair com meu marido e produzir um conteúdo com ele. Então é assim, é maturidade mesmo. Como que vocês recebem esse feedback dos seguidores, né, do público quando encontra vocês? Porque, assim, a Luana tá ali no Gastronomia Santarém, então ela é um arroba conhecido, né? Eu acho que eu nunca contei pra Luana, mas eu já estive em algum lugar, assim, um restaurante, e Luana tava lá, e aí eu vi alguém falando assim, do restaurante, né? Gastronomia Santarém tá aí. Tu sabia que eu vou me enterrar, né? Então, tipo assim, nossa, ela tá lá, ela pode comentar alguma coisa, tipo, vamos atender, vamos fazer com que a experiência dela seja maravilhosa. E assim, isso também já aconteceu comigo algumas vezes, né? Então, tipo assim, eu sei como as pessoas, eu sei, por exemplo, quando eu vou em algum lugar que as pessoas tratam diferente porque sou eu. Né? Então, tipo assim, e no caso eu e Luana, a gente tá aí há muito tempo, né? Trabalhando com comunicação, a gente mais de 10 anos. Já tem uma cara. Já tem uma cara, né? Então, independente de estar produzindo ou não, a gente meio que já é do rolê. Então, eu queria saber como que é esse retorno das pessoas, né? Com relação ao trabalho de vocês, de receber essas críticas, às vezes elogios, enfim. Esse feedback pessoalmente, assim, quando vocês estão por aí. As pessoas te reconhecem? Já aconteceu. Eu fico igual a Luana, que me enterrasse. Meu Deus. Assim, a maioria das pessoas ainda não me conhece, né? Minha página é pequena, tá crescendo. Então, assim, eu consigo ainda crescendo muito rápido. Sim. Eu falei pra ela, de novembro pra agora. Sim.
eu consigo nos locais ainda, as pessoas não me reconhecem. Então, eu vou como um cliente normal. Então, assim, eu avalio realmente o atendimento, né? Sem ter a pessoa me reconhecer. Mas já teve a vez, por exemplo, eu tava no Food Park, aí a moça parou assim, caramba, você é da Descubra Santarém, né? Não, eu falei pro meu marido que eu tinha que te falar contigo pra dizer que eu gosto muito dos teus vídeos, pra te continuar fazendo. E assim, algumas vezes o pessoal me encontra, né? Ela não é do Descubra Santarém? Aí algumas pessoas, assim, já aconteceu. A gente fica meio envergonhada. Eu peguei carona, porque eu viajei pra onde foi que eu tava? Pra Gramado, Canela, e aí eu consegui a carona e meu marido, porque a gente tava num campus de olivas, conhecendo mais sobre azeite e tudo mais, tomando um vinho e tal, curtindo umas férias, e nós perdemos a carona de volta pro hotel, que era um pouco mais afastado. A gente tinha que pagar um Uber que era carérrimo. Aí a nossa sorte que eu tava lá, não encontrei um povo de Santarém e disse, olha, gastronomia Santarém. Aí eu disse, meu Deus, acabei pegando uma carona com eles de volta pro hotel. Mas assim, é legal isso, mas acaba atrapalhando em algum momento, porque eu já ouvi muita gente falar, fizeram isso porque você é o Gastronomia Santarém, porque o meu nome agora é o Gastronomia ou a Gastronomia Santarém. Só que eu tento, assim, observar quando eu tô no lugar, sabe? O atendimento com os outros clientes, os pratos dos outros clientes. Eu tenho meus olheiros também por aí. Por exemplo, tem um restaurante em Alter do Chão que eu amo. Amo, de verdade, de paixão. Mas eu sei que o atendimento não é dos melhores. Então, eu sempre falava bem, falo bem dele, mas assim, eu parei de postar por quê? Porque eu tenho muitos conhecidos que já tiveram experiências ruins lá. Então, não é justo com o meu seguidor, e até isso eu já recebi no direct de algum restaurante. Quando eu vou num restaurante que eu percebo que eu começo a receber crítica no direct, aí acende uma luzinha. E eu digo assim, é engraçado que parece que o gastronomia virou um pouco reclame aqui. O pessoal vai lá e diz, Luana, tu falaste que era bom e olha como chegou. Chegou assim, aí eu vou lá, printo, posso compartilhar e mando pro estabelecimento. Porque assim, acaba sendo uma outra utilidade ali, né? Para você ter uma melhoria. Eu primeiro pergunto, você reclamou? Você observou? Porque não adianta você só falar para mim. Primeiro tem que falar com o estabelecimento, para ele melhorar. Porque às vezes as pessoas estão fazendo ali na pressa, não observaram, enfim. Não deram a devida atenção. Eu sempre peço assim, você quer me mandar, faça o que você vai fazer para o teu público. Não faz um negócio diferente, uma cesta mais elaborada, porque não, faz o que tu comercializa mesmo. Porque essa experiência é legal. Então, tipo assim, meu marido às vezes vai, aí eu não vou, ele experimenta, olha, não, hoje não estava legal, hoje estava assim. Né? Eu tenho alguns conhecidos que também me ajudam nessa produção, dão esse feedback do atendimento, que é muito importante, né? E aí eu observo, quando eu chego no lugar, eu estou observando como é que está sendo atendido o pessoal. Eu nem como direito, eu fico muito olhando bastante, sabe? Observando, além de estar gravando, né? A gente acaba comendo fria comida, né? Eu provo um pouquinho para ver ali como tá, mas... Tem que gravar, né? Tem que fazer todos os ângulos e tal. Fica ali esperando o marido, todo mundo. É desse jeito. E meninas, são vocês mesmos que produzem o conteúdo desde da imagem até a edição, até legendar. Fala para mim dessa experiência de produzir o conteúdo ali na prática, né? Na maioria das vezes eu produzo o conteúdo, né? Eu faço vídeos, take, as fotos. Mas assim, quando eu tenho que me gravar, eu também tinha muita dificuldade. Então, o meu marido, né, é o cameraman que eu digo, né? Então, ele vai me acompanhando. Então, é ele que me ajuda. Ou quando ele não pode ir, ou muitos estabelecimentos, eles são, não, a gente te ajuda. Então, eles me filmam. O pessoal da Charlot, quando eu fui, eles me filmaram, que eu não tinha como, né? E assim, eles vão me ajudar. O pessoal da Do Cakes também, foi um exemplo. E tem estabelecimentos, assim, que eu tava falando, que são achados, sabe? Cara, vou lá conhecer, caramba, esse estabelecimento precisa ser conhecido. E a doceria, restaurante. Eu vi uma pousada. Qual? Muito legal. Já fiquei com vontade de ir lá. Eu não lembro o nome, mas se eu for no teu perfil, eu vou ver que ela é linda. Nossa, maravilhosa. Em Alter do Chão, eu acho. A Suma Uma, será? Eu acho que é. É uma recente que eu postei. É linda. A casa do pacote romântico? Tem uma sacadinha, uma varandinha, né? É essa mesmo. Essa foi um achado. Eu fui atrás de outra pousada pra conhecer. Falei, não, preciso conhecer pousadas em Alter, porque o pessoal quer saber de hospedagem. E eu fui lá. Aí a hospedagem que eu queria falou assim, não temos vaga. Mas assim, tem uma outra pousada que eles estão terminando. E se quiser pode hospedar lá, né? Falei, então tá, bora lá. E quando eu fui, era a pousada Suma Uma,
que foi um achado. Esse foi um achado, gente. Um charmoso. Muito charmoso. Muito Fica no encantador. Jacundá? Não. Fica próximo do Caranazal. Do lado da Vila Flor, não tem uma. Sim, do lado sim. tem uma rua, Sim. né? Aquela rua. E foi um achado. A pousada é muito encantadora e charmoso. E agora finalizaram, assim, as obras da piscina do chalé que a gente ficou, que eles estão fazendo pacote romântico lá. Excelente, assim, me apaixonei. O atendimento, assim, desde quando a gente foi como um cliente normal, né? E a dona nos tratou excelente. E excelentes valores, excelentes pacotes. Opa. E, assim, foi um achado. Esses são locais que eu te disse que são achados e o pessoal, assim, são muito receptivos. Mesmo que eles não te conheçam, te reconheçam, eles vão te tratar bem. Qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de hóspede, é muito bom, né? Locais assim. E Luana, você grava sozinha, o marido ajuda? O marido ajuda, mas aí eu já disse pra ele que ele precisa aprender técnicas de gravação porque ele é péssimo. Tem que matricular no curso. Mas em casa, por exemplo, na época da pandemia eu recebia muita coisa, porque o pessoal queria movimentar os deliveries, né? Então eu meio que fiz uma força-tarefa com os restaurantes. Olha, vamos divulgar, manda aqui que eu divulgo. Como? Mas divulgo. E aí era muito assim, ele esperava no quarto porque ele estava com muita fome. E aí tu filma tudinho, e então eu tenho equipamento, tenho tripé, né? A gente está adquirindo agora um estabilizador para agência que eu acho que vai ajudar bastante nesse conteúdo mais visual, assim, que fica bonito. Eu pretendo, né, futuramente, a gente tem muitos planos, ter alguém para me ajudar com os vídeos. Eu tenho algumas pessoas que às vezes eu posso contar, tipo assim, vou lá no mercado, vamos, Dani, comigo, da agência e tudo, aí a gente vai. Mas eu pretendo, assim, trabalhar com alguém que trabalhe mesmo, que faça vídeos legais, que tenha um olhar diferente do meu para mostrar, sabe? Aquele material mais, assim, bem elaborado. Gente, preciso de companhia para gravar meus vídeos. As duas já estão bem acompanhadas, tá ótimo. É porque eu levo o tripé, né? Eu levo o tripé e aí vez ou outra. Mas o que eu tenho feito eu venho percebendo que quanto mais eu apareço no story falando, as pessoas gostam. E aí talvez no feed eu tenha que aparecer menos, sabe? Tem que ser o meu olhar. E eu também já percebi o quanto que o exercício do olhar ele tem que ser do produtor. Sabe? Então o ângulo, ele sempre tem que ser o teu olhar. Isso dá uma pessoalidade à página, sabe? Então aqui, por exemplo, eu sempre faço isso, né? Eu começo do detalhe e vou pro campo aberto. Então isso tem uma galera que zoa comigo, diz, já chega assim, olha, tu vai gravar assim, né? Fala, exatamente. É porque é o jeito que eu gosto. É interessante pensar assim. Então eu vejo que às vezes eu tenho que aparecer menos e mais me preocupar no conteúdo. Mas eu venho fazendo exercícios, e aí é a próxima pergunta. Vocês fizeram coisas que não deram certo? E assim, também faz parte, eu acho, de um processo de experimentação, né? De saber o que o público quer. Por exemplo, eu sou doido por prédio histórico. Eu sou, assim, fascinado por história de prédio antigo, né? E aí eu fiz alguns conteúdos de prédio antigo e eles ficaram lá. A galera não deu engajamento e tal. Mas aí, quando eu vou fazer pauta de curiosidades, pauta de coisas que ninguém sabe... aquela do... né? Coisas que, assim, que alguém pode saber, mas nem todo mundo sabe. Isso rende pra caramba, gente. Então eu falei, tá vendo? Isso é um nicho, isso aqui é uma oportunidade. E aí eu queria saber disso, das experimentações de vocês com produção de conteúdo. Se vocês chegou, poxa, fiz isso aqui. Às vezes a gente faz um negócio tão legal. Tão legal. E não rende. Eu tenho uma experiência, assim, com marcas muito conhecidas. Não, assim, a história do achado, ela funciona muito mais. Que é aquela coisa que nem todo mundo tá sabendo. Aquela novidade que tá chegando na cidade, aquele restaurante novo, um cardápio novo, um prato novo diferenciado. Isso rende muito. Mas quando eu trabalho com marcas conhecidas, é legal colocar no feed, mas eu tento ter alguma coisa diferente ali para mostrar. Para não ser assim, por exemplo, marcas franquias, por exemplo, né? Que são muito conhecidas e já tem um cardápio, que todo mundo viaja, conhece, tudo, já é famoso. Então, sempre eu tento, né, pegar alguma coisa diferente ali. Eu já tipo assim, eu já até neguei uma publi por conta disso. Porque eu disse, olha, de verdade... Primeiro que eu não gostava muito daquele produto. E eu disse, embora seja uma marca conhecida, todo mundo conhece e tudo mais, mas eu acho que não vai ter muito resultado para ti no Gastronomia Santarém, entendeu? Porque eu não encontrei assim uma novidade, uma coisa diferente para falar. Então eu deixei de lado. Comigo funciona muito assim. Eu acho que o achado contigo também. Sim, quando eu falo sobre conteúdos que o pessoal já conhece, né, já tem um número de impressões, né, visualizações bem diminuído.
E essa questão do achado realmente funciona. Mas, assim, eu vejo também o feedback do pessoal nos comentários. Por exemplo, às vezes que eu fui no parque, na Serra do Salbal, foi ótimo, assim, sabe? Tinha família lá passeando, agora tá asfaltado. Mas aí nos comentários, pessoal, mas tu voltou com o teu celular? Se postou, é porque ainda tá com o celular. Então eu falei, caramba, essa outra visão eu nunca tinha visto. E todas as vezes que eu vou lá, assim, nunca me senti nenhum tipo de receio, né? É por isso que agora até a polícia tá fazendo rondas por lá. Então, assim, o pessoal tem esses dois lados, né? Aí, pessoal, eu postei do Parque da Cidade. Não, mas agora o parque tá abandonado. Falei, cara, você precisa conhecer o Mirante, né? Que é um encontro, mostra os encontros. Não, mas tá muito abandonado, só tem gato, só tem malaco, não sei o quê. Então, tem esses dois, sempre tem essa dualidade, né? Nos conteúdos. Principalmente nos pontos turísticos da cidade. Às vezes eu fico receoso de alguns lugares por causa desse aspecto, né? Por exemplo, um dia eu estava muito empolgado e eu falei assim, vou fazer um conteúdo sobre os canhões da Fortaleza do Tapajós, que 4 estão lá na praça da Fortaleza do Tapajós e os outros 2 lá na Praça São Raimundo. E aí eu cheguei lá, eles estavam todos pichados. E eles estavam pichados com desenhos assim que não dava pra mostrar. No mínimo o Instagram me censurava pelos desenhos que estavam lá. E eu falei, gente, que tristeza. Aí uma semana depois pintaram os canhões. Eu falei, que legal. Esse conteúdo ainda tá na gaveta pra ser finalizado. Mas assim, às vezes não tá. Então também assim, como vocês, com relação à gastronomia, essa coisa, a gente também não diz pra ir pra um lugar seguro. Né? Por exemplo, dia desse eu fui lá no Morrinho do Maracanã e eu super indico porque eu acho lá lindão. É uma propriedade privada, eu fiz questão de citar isso, mas aberta ao público. E tem segurança, tem um segurança que fica lá. Então dá para você ir no finalzinho de tarde e ficar relativamente tranquilo. Então a gente também tem que ter noção que a gente não vai indicar alguém para ir para o lugar onde à noite vai estar perigoso. Vai estar perigoso, né? Então a gente tem que ter todo esse contexto. E entender, mas teve um comentário lá dizendo, eu fui aí e tinha um som alto. Eu fui lá a vida toda e nunca teve som alto. Então, assim, talvez aquela pessoa naquele dia tenha tido uma experiência ruim. E eu acho que isso acontece com comida, gente. Muito. Às vezes a cozinheira faltou. Aí botaram uma outra cozinheira pra fazer a receita, ela não soube. A maior dificuldade é você tentar acompanhar um padrão. Por exemplo, que eu acho que, assim, os restaurantes que eu sei em Santarém que seguem um padrão, eu não abandono eles. Porque eu sei que o que eu indicar vão comer igual, todo mundo vai estar igual. Mas, assim, é muito difícil você encontrar um restaurante que segue um padrão, que segue uma ficha técnica que está ali constantemente oferecendo a mesma coisa. Mas, o que a gente faz? Tenta ir mais de uma vez para ver se está tudo ok, né? Pede a opinião de outras pessoas para poder não ter. Mas, às vezes, acontece. Eu fui lá, não estava desse jeito. Eu fui lá, não tinha essa quantidade. Eu fui lá e não gostei do atendimento, mas o atendimento foi... Eu observei, já fui várias vezes lá, nunca vi nada, ninguém falou nada. Mas acontece, sempre acontece. Olha, eu vou contar uma história aqui pra vocês, sem falar o santo, né? Mas na época da pandemia, tem uma sorveteria que eu amo, sempre vou. E eu soube que mudou o insumo, pelo paladar, gente. Meu paladar é terrível, é maravilhoso nesse aspecto. Eu consigo saber se era o creme de leite. Tinha mudado. Eu acho que passou pra... Eu já até sei qual é. Pois é, porque você deve ter sentido a mesma coisa. E assim, eu falei, na hora, vou ligar pro proprietário, vou ligar agora, porque mudou o insumo, o sabor mudou. E é o meu sorvete favorito. Então, tipo assim, eu conheço isso aqui a vida toda, que toda vez que eu vou lá, eu também sou metódico. Então eu quase peço sempre a mesma coisa e vez outro experimento o outro. Sabia que tinha mudado. Então, assim, você imagina um cliente regular, ele sabe quando muda alguma coisa. Eu brinco da história da cozinheira, porque é verdade. Uma hamburgueria que eu amo também, um dia eu fui e tinha alguma coisa errada no hambúrguer. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Aí eles foram me contar que a pessoa que preparava o hambúrguer não estava indo há uma semana. Tava doente. Tava doente. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, se ele não tiver com Covid, manda isso aqui pra ele fazer em casa. Mas manda ele fazer, porque mudou completamente a carne, o tempero, o jeito de fazer. É impressionante. Eu tive situações assim já parecidas também, tipo de uma hamburgueria também na cidade sobre segurança alimentar. Eu fui para fazer a divulgação, na verdade que era uma opção minha, porque eu fui uma vez e gostei muito, e quando eu voltei, aí na segunda vez que eu fui, na primeira vez acho que umas 2 pessoas só falaram no direct, mas já acendeu uma luzinha, né? Eu fui aí, tive esse sopa, 2 pessoas, então tem alguma coisa errada. Mostrei só nos stories. E aí eu gostei, fui na segunda vez, eu disse, estava maravilhoso o lanche.
E eu disse, vou soltar um post no feed, porque tinha uma combinação com milkshake, batata, tudo, e ia ficar legal. E aí eu recebi muito comentário de gente falando sobre, eu não tive uma boa experiência, tive alguma dificuldade ali no piriri, alguma coisa. Eu disse, opa, tem alguma coisa errada. E aí eu não soltei. Não tem como, porque você tem essa responsabilidade, né? E aí tem que observar se tem alvará, se tem toda, né, eu gosto muito de ir na cozinha dos lugares. Quando eu vou, eu observo, vejo como é que tá ali, observo como as pessoas são, porque às vezes você tá falando de um ambiente, gerando um fluxo para lá, levando clientes, mas aí o funcionário não é bem tratado, né? E eu já também tive essa experiência de chegar num lugar, me apaixonar por aquele lugar, e aí receber um feedback de uma ex-funcionária que dizia assim, olha, infelizmente é tudo muito lindo, mas por trás das câmeras não é bem assim, relatou situações, e aí vem nosso meio que lado jornalístico, né? Vou voltar lá e vou observar, vou conversar com as pessoas. Voltei, conversei, puxei assunto, todo mundo de cara amarrada, todo mundo meio tenso, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu não soltei, porque não adianta você falar, você tratar bem o cliente e não tratar bem o funcionário, né? Que tá ali servindo, tá montando tudo aquilo. Justo. E, gente, dica vamos lá, a gente tá caminhando pro nosso final. Ai, meu Deus, passou rápido. Passa rápido. Nem parece, O tempo passa rápido quando a gente se diverte, mas eu queria saber o seguinte de vocês. A gente consegue cada uma enumerar 5 lugares imperdíveis de Santarém, assim, de cara, pra ir? Pode ser um passeio, pode ser um lugar imperdível, pode ser um empreendimento, não tem problema. Conseguimos numerar aí lugares imperdíveis? 5 lugares 5 lugares imperdíveis. Pode ser público-privado, não tem problema. Público-privado. Olha, Praia de Ponta de Pedras. Eu gosto muito de comer peixe lá. Em Santarém, comida. O Tapajó é aquela história do padrão. Eu vejo muito eles manterem um padrão lá. Ricardo Branches, que eu acho que é um chefe de cozinha espetacular, que ele faz uma mistura na cozinha maravilhosa. Piracema não tem como tirar, porque o Piracema, né, é referência na nossa cozinha. Ai, meu Deus, está faltando um sanduíche do Bigode na Orla de Santarém, para você pegar um ventinho gostoso. E ainda Onde comer. Que fica esse? Esse eu não conheço. O Bigode fica na Orla de Santarém, é um sanduíche lá de filé com queijo. Em que parte? Perto do Trevo da Calcinha, isso aí. Muito bem, o Elivaldo já conhece, eu não conheço. Tá acompanhando a Luana no Gastronomia Santarém. Vamos lá, Dainara. Ai, meu Deus. Ela Ela falou a Praia Ponta de Pedra. Eu amo a Praia Ponta de Pedra, minha favorita aqui. Quando tá, eu acho incrível a praia. Mas deixa eu citar outro local, né? Já que você já disse. Casa do Saulo. Prático, assim. Eu adoro aquele espaço. É realmente encantador. Sobrado. Eu amo também aquele espaço. Encantador. Do Cakes, é uma doceria aqui. Excelente. Eu acho que eu também já coloquei um achado. Excelente. Um abraço pra eles lá. E deixa eu ver. Tem mais 2 ainda? Ai, meu Deus. Queria mais 5. Eu vou colocar o Balneário da Bica, é um local excelente pra você conhecer. Excelente, todo estruturado. Ai, meu Deus, tem muito lugar aqui. Jesus amado. O meu local apaixonante, e nunca deixo de falar, Parque da Cidade. Tem que conhecer, gente. Conheça o Parque da Cidade. É incrível aqui em Santarém, vale muito a pena. Gente, a gente tem tanta coisa bonita, né? E eu acho assim, eu gosto muito de Ponta de Pedras. E eu digo que é o contexto todo. Por quê? Ponta de Pedras é um lugar belíssimo, né? Sim. Mas o atendimento lá também é muito bom. Todas as barracas são muito boas. A gente então, observa. Eu acho que esse contexto ele é muito com importante. Quando a gente, por exemplo, no meu caso das dicas de turismo, que as pessoas podem gerar um fluxo para ali, eu sempre considero isso também. É que o lugar não seja só bonito, mas que tenha um atendimento legal, que as pessoas possam chegar ali e ter uma boa experiência, né? Então, assim, a gente tem vários lugares que são bonitos, que são praias belíssimas, mas às vezes os empreendimentos, eles não têm atendimento bom e não dá para você mandar alguém porque só é bonito o local. Porque ele vai comer em algum momento, ele vai comprar... Ele vai sentar, vai observar e vai sair daqui com uma impressão negativa. Vai ter uma impressão negativa e isso não é legal. Isso não é legal para o empreendimento, não é legal para a praia, para a comunidade, para todo mundo. Isso desencadeia. Lembra da história que para falar bem são 1 ou 2 pessoas, né? Para falar mal são 5. E meninas, assim, no dia a dia, tirando as públicas, tirando o trabalho, o que vocês gostam de fazer na cidade, assim, que possa ser imperdível? Programas para fazer. Aí não precisa ser 5, pode ser só 1. Pode ser só 1? Coisas assim imperdíveis que... Tipo, eu amo o Pôr do Sol. Eu acho assim, o Pôr do Sol em qualquer lugar, seja na Serra de Salbal, na Orla, nas praias, eu acho assim, o melhor horário, sabe, você vê do dia para mim.
É, Independente excelente. de Eu qualquer acho que coisa. a gente não foge muito disso. Acho que nós três estamos em consenso. Porque, assim, por exemplo, como eu morei em Brasília, nossa, eu sentia muita falta do final de tarde aqui. E parece assim, por exemplo, tem época do ano que o final de tarde o céu tá diferente. Uhum. Eu não sei, não é agora no inverno, eu acho. É no verão. É numa transição do inverno pro verão, parece que fica um colorido de rosa com laranja. Gente, que coisa linda. Então, pra mim, assim, final de tarde, passear na orla é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu acho assim que um local, além da orla, eu acho que sou apaixonada por aquele vento, assim, ficar passeando. E incrível o pessoal ir lá pescando, eu acho assim, um cultural assim incrível aqui. E eu gosto de um espaço assim que foi recente, mas que também faz muito, que é a Anísio Chaves, a praça, né, revitalizada, o pessoal faz muita caminhada, eu acho excelente lá também. Pra conhecer, pra passear, e agora pro Food Park, é um local excelente, realmente. Vai ficar 6 lugares pra conhecer, conheço o Food Park. Maravilhoso. Que eu gostei muito, né? Você encontra muita coisa, então você leva a família, então todo mundo experimenta o que gosta de Cada um experimentar. come o que gosta. Realmente. É É excelente. bem democrático, né? Isso, eu acho excelente. E assim, produzir conteúdo em Santarém, eu sempre falo que Santarém tem porte de capital. Eu sempre falo isso. Então, assim, tem muita coisa para conhecer, ainda não consegui mostrar tudo que eu queria, as dicas que eu queria, roteiros que eu queria. Tem muita coisa ainda, né? Tanto na época do inverno quanto do verão. Mesmo que seja, agora no inverno seja baixa temporada, mas Santarém tem muita coisa pra você conhecer. Não tem, as praias estão poucas, mas tem muito lugar para você conhecer, passear e comer, lanchar. Então, acho assim que eu estava até comentando, abrindo parêntese, que às vezes a gente foca em hotel e esquece um pouco da cidade, às vezes, né? O pessoal, as páginas de dicas focam em Alter do Chão, aí quando na época da baixa temporada, parece que não tem muita coisa pra fazer aqui. Não, mas tem sim, tem muita coisa. Santarém é a pérola do Tapajós, tem muita coisa pra conhecer e vale muito a pena. Vamos sair de casa. Vamos sair, né? Agora, graças a Deus, a gente pode fazer isso. Esse período, Luana, eu acho que é setembro, outubro, mais ou menos, é um período que o sol tá... O céu se põe. Agora, sabe um lugar muito legal para ver o pôr do sol, obviamente acompanhado, não sozinho, mas é ali no finalzinho daquela rua da Sudã, do lado da Alfopa, você contorna ali e vai ali para frente das casinhas. E Sudã, né? A praia da antiga Sudã ali. Gente, que é quase uma ponta ali, né? Gente, ali Não o pôr conheço. do sol Ali perto é escandaloso. Só que é indo pela ruazinha da Alfopa. Tu vai naquela ruazinha da Alfopa direto, aí tu desce na praia e faz o contorno pra ponta. E aí tu vai ficar de frente pro Maracanã, pra Serrinha do Maracanã lá, pro Aquino, e o sol se põe bem no Tapajós, assim. É incrível, gente. E eu lembro que lá, não sei se agora tem, Divaldo, faz um tempinho que eu não vou lá, mas tem umas canoas antigas. Então formam um cenáriozinho assim muito bonito. Fotos maravilhosas. Eu fui lá uma vez acidentalmente e falei, gente, que lugar bonito para ver o pôr do sol, né? Assim, incrível. Acho que é o melhor horário do dia para mim. Também, eu gosto muito. Primeiro que é a hora que a gente tá parando, né? Pra pôr as ordens em dia, as coisas em dia. E esse aqui o nosso pôr do sol é entre 18h40, 18h50, vai variar, mas é justamente no horário de transição que as pessoas estão indo para casa e tal. Eu acho esquisito lugares onde o pôr do sol é mais cedo, gente. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Quando é tipo 5 horas o sol se foi. Meu Deus, coisa esquisita, porque você ainda tá trabalhando. No Rio, Nordeste. No Rio eu pirava no horário de verão, que o pôr do sol ia ser 8 horas. Né? Então você tava 8 da noite. Clarão. Claro, foi coisa esquisita, gente, mas é muito bonito. Então, gente, gratidão, meninas, pela presença de vocês aqui com a gente. Agradeço. O Na Pro Podcast ele é justamente esse espaço para a gente trocar ideias sobre conteúdo, sobre cultura, sobre turismo. Vocês têm tudo a ver com cultura e com turismo. E, para concluir, eu não sei se vocês têm noção do que vocês estão construindo tem a ver com o legado, sabe? Tem a ver com essa oportunidade das pessoas conhecerem a nossa região. Então, quanto mais... Eu digo sempre, quanto mais produtores de conteúdo a gente estiver falando da cidade, obviamente fazendo o trabalho com responsabilidade, com confiança das pessoas, dos parceiros, né, fazendo o trabalho direitinho, eu acho que isso vai somar muito para que... São vários olhares e a nossa cidade, como a Dainara falou, tem muitas coisas para conhecer. Eu estou aqui há muito tempo, sou de Ariximiná, então também sou filho adotivo, né? Nós três somos filhos adotivos. Mas a gente ama esse lugar e a gente consegue ter um olhar apurado sobre isso. Então, já pensou se a gente começa a esperar para que tenha uma gastronomia Ariximiná, uma gastronomia óbvia? Já existe, já tem algumas cidades aqui que estão fazendo. Então, Itaituba, reproduzindo, isso é muito legal. as ideias e levando isso para lá. E encontrando outros caminhos, porque assim, às vezes começa com essa ideia de se inspirar,
mas da pessoa depois vai criando Desenvolve. o seu perfil, Isso. né? Então, que existam outros perfis, outras oportunidades para que as pessoas possam visualizar oportunidades, gerar emprego, porque isso gera emprego, Sim. e que coisas boas aconteçam. Então, Luana, gratidão por você ter vindo aqui. Eu que Você sabe agradeço. que você tem um trabalho aí que é admirável. Sempre que eu posso, eu estou te levando para trocar Obrigada. ideia com os meus alunos, porque eu acho que incentiva, sabe, as pessoas a estarem ali, a criando coisas. Obrigada, eu agradeço. Eu acredito muito que no início, né, o meu propósito eu sempre tento manter. Então, não deixar apagar a ideia de que aquilo tem que ter uma utilidade, que aquilo vai servir para alguma coisa. Então, sempre, independente de se eu estou trabalhando publi, né, eu não deixo isso subir muito para minha cabeça. A ideia sempre vai ser a central. Trabalhar com uma utilidade e entregar uma coisa diferente. E agradeço por estar aqui mais uma vez conversando contigo. Obrigado por marketing, quebrar sobre seus conteúdo. paradigmas e estar não é aqui com a fácil. gente. Mas vai te acostumando, tá? Não, tá tranquilo. E produza mais vídeos narrados, porque você foi maravilhosa. Gostei também. Sabe? Foi muito legal a experiência. Já gostei. Investe nisso, mano. Investe nisso que a gente quer te ver. Dainara, você também, gratidão. Você falou página pequena, me permita discordar de você. Eu acho que as pequenas mudanças, elas começam assim. Os perfis todos, eles são construídos de ideias e de iniciativas. Eu acho que só pela tua iniciativa e o público está dando retorno, isso já é muito válido, entendeu? E aí eu acho que participe mais de eventos, sabe? Eu acho que é a importância do network, né? Acho que a Luana faz muito isso. Vez ou outra, a gente está trocando ideia com outros influenciadores. Surge uma collab aqui, se me permitam dizer, batizada pelo Naproa, né? Uma collab na Proa, dessa reunião de vocês, para que as coisas aconteçam, sabe? Trocas de ideias e eventos. Então, enfim, dezenas de possibilidades e que você cresça mais e compreenda que isso também é o início de uma construção muito importante e que tem efeito na vida das pessoas. Obrigada. Eu queria agradecer o convite, foi excelente estar aqui compartilhando junto com a Luana, né, essa nossa rotina, nossos hobbies e esse processo de criação de conteúdo que é excelente aqui para a cidade, e o feedback do pessoal, tanto meu quanto da Luana, é muito positivo. O pessoal quer saber onde ir comer, onde ir passear, então assim, Santarém tem muita coisa. Então eu queria muito agradecer, como diz assim, a gente está em processo de crescimento e receber, né, esse feedback, receber esse convite foi excelente, e desde já eu agradeço muito por estar aqui. Muito bom. Meninas, gratidão. A gente retorna, gente. Agora, acho que acredito em junho, se o Jonas deixar, tá? A gente retorna para a segunda temporada do Na Pro Podcast. Eu quero agradecer a você que está acompanhando a gente aqui na página no YouTube, acompanha a gente também no Instagram. Vamos continuar postando coisas, tem muito material dessa primeira temporada. 10 episódios, eu descobri que eu gosto muito de fazer isso aqui. Luana, se eu pudesse, eu passava o dia inteiro aqui, tirava o Edivaldo de casa, a gente ia ficar aqui de 1 em 1 hora, a gente trocava de entrevistados e ia muito, porque a gente se sente tão à vontade, sabe, de falar, de ouvir histórias, de conversar com pessoas. E isso é muito importante. Eu acho que o nosso principal papel é esse, é de ouvir histórias de pessoas que estão fazendo coisas legais na cidade e relacionadas a uma pauta que a gente sempre tem destaque, né? De cultura, que é turismo. Às vezes meio que parece que isso fica de lado, né? No todo. Não é prioridade. Não é prioridade, mas isso é prioridade pra gente. Falar e trazer pessoas legais aqui, isso é muito bacana. E ver pessoas que estão construindo histórias de empreendedorismo, histórias culturais que vão render muitas coisas no futuro. Inclusive, eu acho assim que a gente, ao longo dessa e eu vou dizer assim, foi a primeira entrevista lá no Na Pro Podcast. Muito bom. Que orgulho. Gente, a gente se vê. Abraço. Tchau. Saracoteando nesse carimbó.